Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César, e hoje nós vamos falar deste livro maravilhoso que é Castro, de Antônio Ferreira. Esse livro foi escrito no século XVI, as datas não são muito precisas, mas alguns historiadores vão dizer que ele foi escrito entre 1555 e 1565, ou seja, lá mais ou menos ali na metade do século. E vocês devem saber que esse século em que esse livro foi escrito é o mesmo século em que Camões viveu. Luís Vaz de Camões, que é considerado o maior poeta de língua portuguesa de todos os tempos, e Os Lusíadas, que é a sua obra máxima, foi publicado em 1572. Ele foi escrito ao longo de muitos anos, mas ele teve a sua primeira edição em 1572. E como vocês devem estar imaginando pelo título, esse livro aqui trata de um evento que também aparece em Os Lusíadas, que é a história de Inês de Castro. Essa é uma tragédia que foi escrita pelo Antônio Ferreira sobre o tema dessa personagem bastante misteriosa da história portuguesa, que é Inês de Castro. E se você está se aventurando ou gostaria de se aventurar pela literatura clássica, pela literatura do classicismo, eu recomendo fortemente a leitura desse texto. Os Lusíadas são um texto ótimo, obviamente, mas para você ter uma boa experiência de leitura de Os Lusíadas, você tem que ter uma edição bastante comentada, porque é um texto que tem referências históricas, literárias e mitológicas muito fortes, que podem não ser tão acessíveis para um leitor moderno, para um leitor contemporâneo, mas essa aqui é uma leitura que eu entendo ser um pouco mais fácil, porque tem muito menos referências, é um texto mais direto, é um texto mais lírico e, portanto, se você tem esse desejo de se aventurar mais nesse mundo dos clássicos, recomendo fortemente a leitura, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque esse texto aqui é uma joia, ele é muito perfeitinho, eu adorei essa leitura e eu falo para vocês lerem esse texto não apenas como uma curiosidade histórica, né? Não é daqueles livros históricos que você sabe que ele tem um certo valor literário por conta da história que envolve a composição daquele livro. Não é esse o caso. Esse realmente é um texto muito bem escrito, é uma tragédia muito forte e tem tudo aquilo que tem no classicismo, né? Todos aquelas questões que a gente aprende na escola, mais ou menos, né? Sobre o que é o classicismo, o renascentismo português, aparecem muito fortemente aqui. Se eu fosse professor do ensino médio, inclusive, eu colocaria esse texto no meu curso, né? Eu sou formado em letras e me arrependo muito de não ter lido esse texto antes, porque eu sempre ouvi falar dele, já tinha lido coisas muito positivas a respeito desse texto, mas eu nunca peguei para ler porque eu imaginei que não fosse ser tão bom assim quanto os Lusíadas. Talvez esse seja um preconceito que eu acabei de quebrar hoje com esse texto e por causa disso eu resolvi vir aqui para tentar me redimir e fazer com que outras pessoas também leiam. É um texto também muito acessível porque ele está em domínio público, então se você provavelmente jogar no Google aí você encontra um PDF, e também é um texto curto. Essa ediçãozinha, que é do Clube de Literatura Clássica, tem 120 páginas, é algo que você consegue ler numa sentada só, né? Não é extremamente fácil, mas é um texto mais simples de ser compreendido. E para ajudar um pouco vocês na leitura, eu decidi fazer esse vídeo que vamos ver se ele vai ficar comprido ou não. Se ele ficar muito comprido, eu divido em duas partes, mas eu gostei tanto dessa peça que eu não vou deixar de fazer o vídeo que eu quero fazer e fazer os comentários que eu quero fazer a respeito dele. Então, antes da gente falar do texto propriamente dito, eu queria fazer uma pequena introdução com vocês. Vamos lá. Esse aqui é um texto do gênero tragédia. É uma tragédia bastante clássica, ela tem 5 atos, cada ato tem entre 3 ou 4 cenas. E eu fiquei apaixonado por esse texto. Ele é muito, muito belo, ele é muito bem construído. E dentro da sua simplicidade, ele tem uma espécie de retórica que me chamou bastante atenção. Como toda tragédia, ela tem os chamados coros. Os coros são essas vozes coletivas que interferem na narrativa, em que em geral são pessoas que estão ali funcionando como espectadores daquela cena. Dentro do drama, eles costumam ser o povo que ouve ali
aristocratas conversando, são testemunhas, tem vários tipos de coro, né? Mas aqui a gente tem não apenas um coro, mas nós temos 2 coros. Esses 2 coros intervêm no drama de uma maneira muito curiosa e que torna esse texto, na minha opinião, riquíssimo. Esse texto aqui está baseado em diversas dualidades, em diversos conflitos de pensamentos que no final resultam nessa grande catástrofe. Essa é a essência da tragédia. A tragédia é um subgênero do drama que tem, pelo menos a tragédia clássica, né, como a gente entende, geralmente está sentada num conflito entre 2 ideias que são irreconciliáveis, são 2 ideias que não podem coexistir dentro daquele contexto e que elas se debatem e que nenhuma delas está inteiramente certa ou nenhuma delas está inteiramente errada. Porém, uma delas vai precisar sobressair para que aquela situação possa se resolver. Só que quando essa situação se resolve, ela não se resolve de uma maneira positiva, ela vai se resolver sempre como uma catástrofe. E isso é o que torna a tragédia o que ela é, no final das contas. Nós temos aqui várias dualidades e vários conflitos de ideias que são colocados dentro desse texto. O primeiro ato dessa tragédia gira ao redor da própria Inês. É um episódio que tem uma certa semelhança com o início, com as primeiras estrofes dos versos relativos a Inês de Castro nos Lusíadas, em que a gente tem uma mulher que está no campo, que está com outras mulheres, está junto com a sua ama e com outras moças da sua companhia, e ela está bastante feliz, ela está tão contente que ela está até chorando de tanta emoção, de tanta alegria, e a ama pergunta para ela, por que você está chorando? Ela diz, estou chorando porque estou feliz. E ela diz, mas quem está feliz não chora, quem está feliz sorri. Então a gente já vê aí uma primeira dualidade, né, entre o choro e o sorriso, né? Inês está apaixonada, Inês está amando, e ela não apenas está amando, como ela tem o seu amor como já uma coisa segura, como uma coisa que ela acredita que é recíproco, né? Ela já está, ela acredita que ela vai poder vivenciar o amor que ela sente pelo Pedro de uma maneira aberta e livre e aos olhos de todo o público, e por isso ela se sente muito feliz, e de tão feliz ela chora. Inês está comentando em algum momento de como ela sente que o Pedro está disposto a revelar o amor para toda a corte, e ela diz o seguinte: que fará se o encobre, ou seja, se encobre o amor, então mais queima. Descobri-lo não quer, nem lhe é honesto, mas quem o fogo guardará no seio? Quem esconderá amor que em seus sinais, apesar da vontade, se descobre? Nos olhos e no rosto chameja, nos meus olhos os seus o descobriam. Suspira e geme, e chora a alma cativa, forçada da brandura e doce força, sujeita ao cruel jugo, que pesado a seu desejo sacudir deseja. Veja que ela faz um monte de jogos de palavras, e é algo muito bonito, né? Ela mostrando o amor como essa coisa que queima, né? Essa coisa que a preenche e que precisa ser desnudada para o mundo, né? Ela viveu o amor com ele de uma maneira escondida sempre, de uma maneira clandestina, e ela está feliz e ela está completamente extasiada com a possibilidade de que aquele amor possa ser vivido livremente e a público. Mas por outro lado também ela se preocupa, e aí vem outra dualidade, que aquele amor não é visto pelo público de uma maneira muito boa. Então ela ao mesmo tempo em que ela está extasiada e está querendo, ela está entusiasmada com a possibilidade de viver esse amor de uma maneira plena, ela está preocupada também que aquilo venha a causar uma repercussão muito negativa para as pessoas. Ela vai dizer assim: meu senhor, soam-me as cruéis vozes deste povo, vejo del rei a força, império grave, armado contra mim, contra a constância que em meu amor até agora tens mostrado. Então ela está vendo o rei, ela está pensando no rei, no povo, ela está sendo muito comentada, ela está sendo alvo de muito
comentário por aí, e isso a deixa muito preocupada, porque ela teme que isso possa ser uma fonte de maldade contra ela. E aqui eu achei bem interessante como ela se refere ao amor dela como uma constância, né, contra a constância que em meu amor até agora me tens mostrado. Constância é o nome aqui eu já acho até uma sacanagem mesmo, porque Constância era o nome da esposa de Dom Pedro, da primeira esposa, da esposa legítima, né? E ela está dizendo a constância do meu amor, ou seja, ela está fazendo aqui quase que uma referência à mulher morta, né? Ela realmente não é uma pessoa que respeita muito os casados, não. Se de um lado nós vemos a Inês, nas cenas seguintes a gente vai ver um pouco do Ifante. É o Ifante Dom Pedro, não é infante, mas é Ifante mesmo. Ele vai ter uma pequena discussão, um debate com o seu secretário. O seu secretário é aquela pessoa que cuida dele, né? Aquela pessoa que é o seu servo mais próximo, aquela pessoa que vai cuidar do cotidiano dele diariamente. E esse secretário é apresentado como uma pessoa que deseja o bem de Dom Pedro, porém ele é contra essa união com a Inês de Castro, mas ele faz isso de uma maneira mais amorosa. Ele não quer repreender o Pedro, ou ele não quer ver o mal de Pedro, mas ele deseja ver o bem de Pedro, e ele acha que essa união com a Inês de Castro vai causar mal a ele. Ele quer que Dom Pedro desista dessa ideia de se unir publicamente com a Inês. E a tentativa dele é bastante frustrada, porque Dom Pedro está completamente apaixonado por ele. Então ele faz um discurso bastante longo aqui para demonstrar um pouco do amor que ele sente. Ele vai dizer o seguinte: com os príncipes tem Deus outros segredos, que vós não alcançais, e como cegos nos juízos, errais de seus mistérios. Olhai esta mulher, vede o que há nela, de um sangue nos formou a natureza. Real é, de reis vem, de reis é digna. Do mundo quiser eu ser só monarca, monarca de 1000 mundos, para todos debaixo dos pés pôr de quem tanto amo. Mui baixa me parece essa coroa, para aquela cabeça. Olha o que mando, tu jamais não me fales em tal coisa. Meus duros pais não curem de cansar-me, porque nem posso nisso obedecer-lhes, mas em o não fazer desobedeço. Arranquem-me a vontade desse peito, arranquem-me do peito esta alma minha, então acabarão o que começam. Não cuidem que me posso apartar de onde estou todo, onde vivo, que primeiro a terra subirá onde os céus andam, o mar abrasará os céus e terra, o fogo será frio, o sol escuro, a lua dará dia, e todo mundo andará ao contrário de sua ordem, que eu, ó Castro, te deixe ou nisso cuide. Dei-te alma, dei-te fé, guardá-la-ei firme. Isso aqui é muito forte. Então, assim, uma declaração de amor daquelas, né? É algo que você vê que ele está completamente decidido a seguir o seu coração e se casar publicamente com Inês de Castro. Então esse primeiro ato, que é uma grande ode ao amor entre Pedro e Inês, acaba com os discursos dos dois coros. Primeiro nós temos o coro 1, que vai fazer um discurso a favor do amor, e o coro 2, que vai fazer um discurso contra o amor. Eu vou ler só um pedacinho de cada um para vocês verem como funciona essa coisa aqui. Primeiro eu vou ler o do coro 1, que é a favor do amor. Ele vai dizer assim: quando o amor nasceu, nasceu ao mundo vida, claros raios ao sol, luz às estrelas, o céu resplandeceu, e de sua luz vencida, a escuridão mostrou as coisas belas. Ou seja, o amor ele é uma coisa criadora, é uma coisa divina, é algo que deve ser celebrado, é algo que deve ser louvado como uma criação do próprio Deus. Ao passo que o coro 2 vai dizer: antes cego tirano dos poetas fingido, cruel desejo e engano, Deus divangente do ócio só nascido, geral estrago e dano da gloriosa fama, com sua seta chama, tirando a toda parte, ardendo fica Apolo, ardendo fica Marte. Então é uma visão contrária. Ele diz assim que o amor ele é tirano, que ele é fingido, que ele é um engano, né? Então perceba que o Antônio Ferreira coloca essas duas visões diferentes, porque eu acredito que essa história da Inês de Castro cause
duas impressões diferentes. Ele pode ser algo que polarize, talvez. Era provavelmente uma história que polarizasse bastante as pessoas. Então, algumas pessoas ficariam ao lado de Inês de Castro, haveriam como uma mulher que é boa, incompreendida, uma heroína, enquanto outras pessoas veriam Inês de Castro como uma pessoa que foi responsável, no final das contas, pelo fim daquela dinastia, que trouxe caos, que trouxe problemas ao reino, que colocou inclusive a segurança do reino em xeque. E esse é o tema do segundo ato, que é, na minha opinião, maravilhoso. Nós temos uma conferência do rei, o rei Dom Afonso IV, com alguns de seus conselheiros, e dois deles, que são os mais importantes, são Pero Coelho e o Diogo Lopes Pacheco, que são também personagens históricos, e eles foram levados para a história como as pessoas que, no final das contas, foram responsáveis pela morte da Inês de Castro. No caso, o Pero Coelho foi a pessoa que degolou pessoalmente a Inês de Castro. Mas aqui a gente tem uma perspectiva muito interessante, porque esses personagens, a gente consegue ter um pouco do ponto de vista deles, né? Eles não são simplesmente vistos como pessoas más e cruéis que degolaram uma mulher apaixonada, mas a gente consegue ver qual é o ponto de vista deles, né? Nós temos um diálogo bastante longo entre esses dois conselheiros, e o rei Dom Afonso IV. O rei, ele não quer matar a Inês de Castro. Ele acha que ela é inocente, que ele não poderia matar uma mulher inocente como a Inês de Castro. Ela não cometeu crime nenhum, ela não fez nada de errado, então não há motivo para que ela seja morta, não há motivo para que ela seja castigada. É claro que aqui eu acho que é um pouco assim de condescendência do autor, né? Porque ele não vai falar que um rei é cruel e mandou matar uma mulher friamente, né? com uma espada, uma mulher indefesa com uma espada. Então, eu acho que o autor coloca um pouco essa perspectiva dele, de uma pessoa que está ali um pouco incerta, ele não sabe exatamente o que fazer, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que fazer, porque ele acha que a Inês não cometeu crime nenhum. Olha só essa parte aqui maravilhosa que ela é. O Coelho vai dizer: Senhor, para que é mais? Moura esta dama, moura no caso morra. O rei: que moura todavia? Pacheco: Senhor, moura por salvação do povo. Rei: não é crueza matar quem não tem culpa? Coelho: muitos podes mandar matar sem culpa, mas com causa. O rei: com que cor, com que causa esta matamos? Pacheco: não basta que em sua morte só se atalham os males que sua vida nos promete? Rei: ela que culpa tem? Pacheco: da ocasião. Agora o rei: que ela não a dá, o infante a toma. Que lei há que a condene, ou que justiça? Coelho: o bem comum, senhor, tem tais larguezas com que justifica obras duvidosas. Assim que assentais nisso, diz o rei. Coelho: nisto. Moura. Pacheco: moura. Rei: um é inocente? Coelho: que nos mata. O rei: não haverá outro meio? Pacheco: não temos. Rei: metê-la aí no mosteiro. Coelho: ei-lo queimado. Rei: mandá-la aí deste reino. Coelho: o amor voa, este fogo, senhor, não morre logo. Quanto lhe mais resistes, mais se acende. Contra amor que lugar darás seguro? Então essa parte aqui, vejam que é todo um diálogo que o rei ele não quer realmente, ele acha que não há justiça nisso, porém, então a posição do Coelho e do Pacheco é bastante clara no sentido de que, vou até reler essa frase aqui: o bem comum, senhor, tem tais larguezas com que justifica obras duvidosas. Então, para salvar o reino, para garantir a independência do reino, para que o reino continue a ser Portugal, para que ele não haja o risco de ele ser incorporado novamente à Espanha, é preciso que ele cometa esse grande ato de injustiça, dando morte a essa mulher que nenhum crime cometeu. Mas isso tudo é feito em volta de um objetivo que é considerado positivo. É mais aquela ideia, é quase uma ideia do príncipe, né? Aquela frase que o Maquiavel não falou, né? Que é: os fins justificam os meios. Aquela frase que a gente atribui ao Maquiavel sem que o Maquiavel tenha sequer mencionado essa frase. Mas é um pouco do que a gente está vendo aqui.
é bastante curioso. E no final, o rei acaba sendo convencido pela sua trupe. Ele decide que ao final ele vai matar a Inês de Castro. Esse segundo ato, ele termina de uma maneira muito maravilhosa, porque o rei, ele se lamenta do peso da sua coroa, o obriga a tomar atitudes que são extremamente pesadas. Então ele deseja de ser apenas um camponês, uma pessoa que só tem a se preocupar com a sua própria lavoura, com seus afazeres cotidianos, com a sua própria terra, e que não precisa tomar essas grandes atitudes que podem, inclusive, o condenar diante de Deus. Ele pode cometer uma atrocidade tão grande que a sua salvação estaria comprometida. Então ele sente esse peso da coroa, e os dois discursos dos dois coros, eles vão nesse sentido. Uma delas vai se lamentar porque vai dizer que o rei vai dizer assim: Rei poderoso, tu por que desejas nunca ter reino? Porque essa coroa chamas pesada pelo peso da alma que te carrega. Então ele vê que essa sensação de injustiça, esse peso da coroa que o rei sente, é uma percepção, uma intuição de que aquela atitude que ele está tomando não é uma atitude justa. Aquilo pesa a sua consciência de uma maneira tal que deveria ser um alerta de que aquilo não é a atitude correta a ser tomada. Ao passo que o outro coro, o coro número 2, vai na direção contrária e vai dizer assim: Rei Dom Afonso, rei, lembra-te de ti mesmo. Aqueles erros feios com que tu perseguiste teu pai tão cruelmente, lhe dão de ti vingança. Por outro, tu, teu filho, que te desobedece. Então ele está dizendo aqui que isso sim seria um castigo, né? Bom, então a gente tem depois o ato 3, que talvez ele seja bastante dramático também, em que a Inês percebe que ela está sendo perseguida, de que ela vai morrer. Ela tem essa notícia de que ela está sendo procurada, de que ela recebeu já uma sentença de morte por parte do rei, e ela tenta, no último esforço, fazer com que as suas aias e os seus filhos possam ser retirados para que eles possam fugir de Portugal, para que elas também não sejam mortas. E ela termina esse ato sendo presa. Eu não vou comentar muito, porque eu acho que esse vídeo já está ficando bastante longo, mas é muito interessante que, novamente, os dois coros terminam esse ato com posições completamente diferentes um do outro. Então o coro número 2 ele vai se lamentar que a morte de Inês de Castro é culpa do príncipe. Ele vai dizer assim: ó príncipe tão cego, ó príncipe tão duro, que cerraste os teus olhos àqueles bons conselhos, que cerraste as orelhas àqueles bons avisos. Tu dormes ou passeias, e pelos campos vem do mondego correndo a cruel morte em busca da tua doce vida e do teu amor tão doce. Então aqui ele está se lamentando, né, dizendo que, que toda essa tragédia que está se abatendo sobre a Inês de Castro é culpa desse desatino dele, que ele não ouviu os conselhos daquelas pessoas que o amavam, que as pessoas que queriam o bem dele, que no caso seriam o pai dele e o secretário, e ele decidiu se entregar ao seu próprio coração. Toda essa tragédia acaba se abatendo sobre eles. O ato 4 é provavelmente o mais famoso deles, é o mais bonito, em que a Inês ela vai tentar convencer o rei da sua inocência, e ela vai se utilizar do seu amor como um amor. Ela vai descrever o seu amor como um amor puro, que não é um amor que é digno de algum tipo de vingança, ou de algum tipo de pena, ou de algum tipo de castigo. Ela diz assim: culpa é, Senhor, guardar amor constante. Novamente ela usa essa palavra constante. A quem mo tem? Se por amor me matas, que farás ao inimigo? Amei teu filho, não o matei. Amor, amor merece. Essas são as minhas culpas. Estas queres. Que morte castigar? Em que a mereço? Então, um dos conselheiros, que é o Coelho, o Pero Coelho, vai responder a ela de uma maneira bastante sagaz, tentando trazer a posição dele, né, para o debate. Ele diz assim: o que o rei em ti faz, faz com justiça. Nós o trazemos cá, não com intenção de sermos em ti cruz, mas de salvarmos este reino que pede esta tua morte. Ó ditosa Dona Inês, tua morte,
pois só nela se ganha uma geral vida a todo o reino. Então, na opinião do Pedro Coelho, é melhor que uma pessoa morra do que todo o reino e todas as pessoas do reino venham a morrer, né? Que o reino venha a desaparecer, porque o rei tem um dever para com seus súditos. Então ele precisa primeiro cuidar dos interesses do reino, por mais que essa mulher não tenha cometido nenhuma injustiça, é melhor que uma pessoa morra do que todo um reino morra. O rei tem um dever para com seus súditos e é a esse dever que ele deve obedecer. Isso é que ele considera justiça. Justiça não é não dar punição ao inocente, mas é garantir que mais pessoas, é garantir que o maior número de pessoas sobreviva a uma possível catástrofe, a uma possível guerra contra um reino vizinho. Essa posição dele. E isso é trazido de uma maneira bastante aberta e livre. É muito legal ver isso. Isso aqui é maravilhoso, porque por mais que o autor ele tenha a posição dele em favor da Inês de Castro, de colocar a Inês de Castro como uma pessoa que, ao final das contas, terminou por ser brutalmente assassinada, ele não deixa de reconhecer que o outro lado, aquele lado que o matou, também tem o seu ponto de vista. Por mais que ele, no final das contas, tenha se revelado quase como um ponto de vista maléfico, porém, isso, ao final das contas, causou quase que a queda daquela dinastia, né? A dinastia caiu e se não fosse pelos avis, Portugal poderia ter desaparecido. Então, por mais que a posição do Pero Coelho tenha a sua própria lógica interna, a sua justiça interna, no final das contas a história, o desenrolar dos eventos provou que Pero estava errado, que a morte de Inês, nesse caso, foi quase como se tivesse havido uma absolvição divina, naquela ideia de justiça poética ou justiça divina, que ao final das contas se mostrou posteriormente como um recado de que o amor vence, né? O amor precisa ser louvado. Ao final do discurso da Inês de Castro, o rei está convencido a favor dela. Ele diz assim: ó mulher forte, venceste-me, abrandaste-me, eu te deixo, vive enquanto Deus quer. Então ele a perdoa, ele decide liberá-la. Ele chama essa mulher de mulher forte. Ele que foi um homem que venceu todo um batalhão ensalado, que foi responsável por um grande feito militar, ele foi vencido pelo discurso de uma mulher justa. Ele foi abrandado por essa mulher justa. Porém, né, como vocês devem saber, aqui não estou dando spoiler, afinal de contas, esse aqui é um episódio histórico. Novamente, na próxima cena, isso aí também no ato 4, nós temos uma nova intervenção desses dois conselheiros, e um deles vai dizer que mor crueza fazes agora ao reino, agora fazes o que faz a pouca água em grande fogo, agora mais se acende, arderá mais o fogo de teu filho. A que vieste a pôr em maior perigo teu estado? E o outro vai dizer: cada um destes extremos é gran vício em quem é pai comum de todo um reino. É o rei, né? O rei ele é pai do reino. Depois da conta feita e razões claras, depois de tais conselhos e que viste quão necessária era esta tua vinda, quão necessário o efeito a que vieste, se assim muda, Senhor, tão levemente por lágrimas, teu ânimo constante? Então o rei vai dizer: não vejo culpa que mereça a pena. Pacheco: ainda hoje a viste? Quem te esconde agora? O rei: mas quero perdoar que ser injusto. Coelho: injusto é quem perdoa a pena justa. Então está dizendo assim, que a pena é justa. Ela pode não ter motivos, mas a pena em si é justa, porque ela faz bem para o reino, é isso que o reino deseja. E o rei vai dizer: peque antes nesse extremo que em crueza. Coelho: não se consente o rei pecar em nada. Rei: sou homem. Coelho: porém rei. Rei: o rei perdoa. Pacheco: nem sempre perdoar é piedade. O rei: eu vejo uma inocente, mãe dos filhos do meu filho, que mato juntamente. E no final das contas, o rei acaba cedendo novamente, então acho que tem um pouco essa... O rei fica mudando de ideia o tempo todo, ele muda de ideia pelo menos umas 4 vezes ao longo dessa tragédia, e no final o rei ele acaba fazendo uma posição que é bastante covarde, no final das contas,
porque ele acaba funcionando mais ou menos como um Pôncio Pilatos. Ele não proíbe que a Inês venha a ser morta, mas ele também não ordena. Então ele simplesmente deixa a sala e deixa a Inês à sua própria sorte, o que na verdade é uma autorização para que ela fosse morta pelos 2 conselheiros, né? Só que ele não quer que a ordem venha dele mesmo. Ele lava as mãos sobre o destino de Inês de Castro e ele abandona a sala. E é nesse momento que entra a questão do horror da tragédia. O horror é um elemento bastante importante da tragédia, nós precisamos sair da tragédia horrorizados com esse evento, né? O rei sai da sala, ele se retira da sala, e na cena seguinte nós vemos o rei junto com um coro numa outra sala separada. E o coro, representando toda essa coletividade de pessoas que estão ali na corte, vai interpelar o rei, questionar a decisão dele de ter saído dali, e eles vão dizer o seguinte: ó, nunca visto mais inocente sangue, e como sofres, ó rei, tal injustiça? Ouves os brados da inocente moça? Ouves os choros dos inocentes filhos? Triste infante, ali passam tua alma, teus vassalos, do teu sangue os cruéis tingem seus ferros. Então essa parte do horror eu achei excelente, porque o rei se retira da sala porque ele não deseja ver a morte de Inês de Castro, ele não deseja ser aquela pessoa que vai diretamente dar a ordem para que ela morra, mas ele tem esse momento de horror em que ele ouve os gritos dela, os gritos de desespero, o choro dos filhos que estão morrendo nos braços junto com a Inês de Castro, e isso é uma cena que é de fato horror, né? Porque é o horror daquela pessoa que está presenciando algo que é tão doloroso e algo que é tão cruel acontecer, que é uma mulher ser morta, uma mulher inocente, ter essa espada transpassada e a gente só ouvir os gritos, né? Ouvir o choro das crianças ali, as crianças que estão ficando órfãs e que provavelmente também vão ter aí o mesmo destino. E esse ato quarto é o ato mais importante, e o ato quinto é um ato bastante curto, na realidade. Nós descobrimos o final da história porque o infante, o Dom Pedro, ele não estava na corte naquele momento. Eles se aproveitaram de uma saída do Pedro, de uma viagem do Pedro, para matar Inês de Castro, para que ele não pudesse interferir naquilo que estava acontecendo. Então o mensageiro entrega essa mensagem ao Dom Pedro e ele promete vingança contra todos os seus assassinos. E isso para mim soa como uma grande maldição, né? É quase como um prenúncio das coisas que aconteceriam no reino nos próximos anos, de todo o turbilhão político que aconteceria, a crise de sucessão que haveria depois da morte do filho dele, o Dom Fernando, do risco que o reino correria depois com a morte do Dom Fernando. E eu entendo que isso seja quase como uma lição, né, para os reis atuais, né, os reis atuais no caso do Antônio Ferreira, né. Na época do Antônio Ferreira nós estamos vivendo o último reinado da dinastia de Avis, que é o Dom Sebastião, o famoso Dom Sebastião que morreria no norte da África, na batalha de Alcácer Quibir, e que daria ensejo a uma crise sucessória que seria ainda pior do que essa crise da dinastia de Borgonha. Então, é basicamente assim esse grande recado que talvez o Antônio Ferreira quisesse dar ao rei, de que o rei precisa sempre agir com justiça, né? A justiça de Deus, né? A justiça eterna, né? Pelo menos essa justiça que se entende aqui, né? Que se subentende daqui. Que o rei não deve ser aquele rei maquiavélico, ele não deve ser aquele rei que governa simplesmente pelo interesse ou que está disposto a cometer atos de injustiça divina para o bem de algumas pessoas. O rei deve governar sempre com virtude, o rei deve ser virtuoso. Eu acho que essa é a grande mensagem que o Antônio Ferreira queria
dar a seu rei. Eu acho que os classicistas estavam sempre muito dispostos a dar recados às pessoas que os pagavam. Os poetas eram pagos pelos monarcas, pelos aristocratas, e eles usavam suas obras literárias para ensinar, para dar ensinamentos, né, filosóficos ou políticos para os seus monarcas, para que eles pudessem governar sempre da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que eles entendiam como o ideal de justiça ou de bondade. Eu acho que esse vídeo deve ter ficado bastante longo, mas eu vou repetir para vocês, eu adorei ler esse texto. Eu acho que eu só falei aqui da superfície dele. Novamente, recomendo muito que vocês leiam, se vocês tiverem essa oportunidade, e eu espero que a gente possa continuar se falando sobre livros. Tem bastante coisa boa vindo aí. Eu tô lendo agora um livro que também eu tô adorando. Provavelmente vai ser outro desses vídeos bastante longos quando eu for falar sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o like de vocês, e desejo a todos uma boa semana e boas leituras. Até a próxima. Tchau, tchau.